Cumprimento a todos na paz do Senhor. Uma palavra de edificação para mim e para a sua vida nessa manhã. Está no capítulo, em Lucas 7. Lucas 7, a cura do servo do centurião. E depois de concluir todos esses discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um certo centurião, a quem muito estimava, estava doente, quase morrendo. E quando ouviu falar Jesus, enviou-lhe uns anciões dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando eles a Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno que lhe conceda isso, pois ama a nossa nação, e ele mesmo edificou a sinagoga. E foi Jesus com eles, mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entre debaixo do meu telhado. E por isso nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Diz, porém, uma palavra, e meu criado sarará. Porque eu também sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sob o meu poder. E diga ele, se vai, e ele vai, e diga outro, vem, e ele vem. E o meu servo faz isso, e ele o faz. E ouvindo Jesus isso, admirou-se dele. Então, voltando, disse à multidão que o seguia: digo que nem ainda em Israel tem achado tanta fé. E voltando para casa, os que foram enviados acharam são o servo enfermo. Jesus, nós sabemos que ele não faz acepção de pessoas. E ali, quando ele ouviu falar, o centurião, de Jesus, ele enviou uns anciões da sinagoga ali, né, dos judeus, rogando que Jesus viesse para curar o seu servo. E ele chegando junto a Jesus, rogaram dizendo: Jesus, é digno que conceda isso. Por quê? Porque ele falou, ele ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou uma sinagoga. E até parece que precisa de um pretexto, né, para que Jesus opere na vida de alguém, porque ele não faz acepção de pessoa. E ali eles falaram para ele, e Jesus foi com eles. Mas quando ele já estava quase chegando perto da casa do centurião, ele mandou agora uns amigos dele falando: Senhor, que eu não sou digno do que o Senhor entre debaixo do meu telhado. Ou seja, ele queria dizer que era falho, que ele não era da linhagem lá de Israel. Mas só que Jesus, ele não cura por saber quem é você, quem não é, se você é autoridade, se você é grande, se você é pequeno. Jesus, ele não ora dessa forma. E ali ele falou: eu sou homem sujeito à autoridade. Basta apenas uma palavra. Se o Senhor disser uma palavra, porque eu falho, pecador, né? Sujeito, se eu falo para o meu servo, eu sou um homem comum. Se eu falo para o meu servo, vai, ele vai, o outro vem, ele vem. Se eu falo para o outro fazer, ele faz. Imagine o Senhor, né? E Jesus ali, ele falou: olha, nem em Israel eu vi tanta fé. Nem aqueles que me conhecem eu vi tanta fé. Por quê? Porque o Senhor, ele já deu autoridade para mim e para você. E muitas das vezes a gente ainda oscila na fé. Achamos que não temos condição de fazer. A pessoa pede uma oração, a gente acha que não tem capacidade de orar para aquela pessoa e ela ser curada. E ali Jesus falou: nem em Israel eu vi tanta fé. Nem naqueles que são os meus escolhidos, nem aqueles que são da linhagem de Israel eu vi tanta fé. Porque aquele homem ali, ele estava falando do exercício da autoridade, né? Ele falou: se eu, que sou eu, que um centurião, eu dou a ordem e eles obedecem, imagine o Senhor. Porque com certeza ele já tinha ouvido falar dos milagres, dos feitos de Jesus. Porque assim que ele ouviu falar de Jesus, ele falou: esse homem pode curar o meu servo. Ainda fala que é o servo que ele muito estimava. E quando as pessoas que ele enviou chegaram na casa dele, o servo já estava são.
o servo já estava ação. O Senhor, Ele quer que eu e você, nós exercemos essa autoridade na nossa vida, na nossa casa. Não ficar olhando a situação, as circunstâncias. Não ficar descrente, né? Porque a fé, ele falou que não precisa ser muito, é do tamanho de um grão de mostarda, que é muito pequeno. Então não precisa muita fé. Se você tiver fé, ele fala do tamanho de um grão de mostarda. Ele não fala que é uma grande fé. Então que nessa manhã a gente possa exercer a nossa fé. Crer que Jesus, ele faz. Crer que Jesus, ele ainda faz. Ainda opera milagres. Como ali na mulher do fluxo de sangue, que ele falou para ela: filha, vá, a tua fé te salvou. A tua fé te salvou, porque ela já saiu de casa com a convicção. Jesus está passando, então se eu conseguir tocar, eu vou ser curada dessa enfermidade, porque ela já não tinha mais recurso. Ela já não tinha mais recurso, ela procurou para todos os lados, ela não tinha mais recurso. Então ela decidiu encontrar com esse Jesus, que com certeza ela também tinha ouvido falar que ele curava. E ali ele falou: vá, que a tua fé já te salvou. A tua fé. Encontra no capítulo 9, 19 ao 22. No 22 fala: e Jesus, voltando-se e vendo-se, ela disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele instante a mulher ficou sã. Não precisa muito, é a fé dela, a convicção que ela seria curada. E a mesma coisa foi o centurião, ele falou: basta só uma palavra. Eu não sou digno se eu venho à minha casa, basta só uma palavra e meu criado vai sarar. E assim aconteceu. E assim aconteceu, pela fé dele. Ele falou: se eu disser uma palavra, eu creio que o meu criado vai sarar. E assim aconteceu. O Senhor não precisou chegar até a casa dele. Que eu e você, a gente possa exercer essa fé. Exercer essa fé que fala em Hebreus 11, né? A natureza da fé. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se vê. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. É assim que é a nossa fé. É pela fé. Muitas das vezes a gente vai perdendo as esperanças, a expectativa, fica olhando o tamanho do problema. Se Davi tivesse olhado o tamanho do gigante, ele não teria derrotado ele. Que nós possamos ter a fé, como Jesus falou, do tamanho de um grão de mostarda. Não precisa muito, a gente precisa crer. Somente crer, não ver o milagre acontecer. A gente precisa crer. Crer que Jesus ainda faz. Jesus ainda faz. E a gente tem que crer na libertação, crer que basta apenas uma palavra para o Senhor mudar a situação ao nosso redor. Basta apenas uma palavra para o Senhor libertar, para o Senhor curar. É uma palavra, tudo foi feito através da palavra. O mundo foi criado através da palavra. Assim o Senhor falava e acontecia. Então que na minha e na sua vida não venha a ser diferente. A gente venha pedir ao Senhor que acrescenta-nos a nossa fé, que o Senhor venha nos fortalecer, que a gente venha parar de olhar o tamanho do problema e olhar o tamanho desse Deus maravilhoso que criou os céus e a terra através de uma palavra. E ali o seu filho estava sendo usado para fazer o seu ministério de cura, de libertação. Que nós já recebemos autoridade do Senhor. Ele falou: eis que eu te dou poder e autoridade para pisar sobre a cabeça de serpente e escorpiões, bichos perigosos, né? Que no mundo espiritual nós sabemos quem é a serpente.
E ali o Senhor, ele, através da autoridade dele, porque a gente sabe que os problemas, a maioria dos problemas são gerados no mundo espiritual. Quando ele chega na nossa vida, ele já foi gerado no mundo espiritual. E que tem o poder e a autoridade de atravessar esse mundo espiritual é o Senhor. Porque muitas das vezes a gente vai no médico e fala: Senhor, que enfermidade é essa que não cura? Que ferida é essa que não sara? E o Senhor, muitas das vezes, o médico dá a última palavra. Aí nós lembramos que o Senhor ainda cura. E Ele, muitas das vezes, está esperando só o reconhecimento nosso, o reconhecimento meu, seu. Dobrarmos os nossos joelhos e falar: Senhor, eu preciso de uma cura. A minha família precisa de uma libertação. E só o Senhor pode fazer isso. Que possamos exercer a nossa autoridade de pai, de mãe. Porque ali ele falou: eu exerço a minha autoridade, eu sei o que é uma autoridade. Quando a gente manda, eles obedecem. Você está acima de alguém que você dá a ordem e a pessoa obedece. É no trabalho, nós temos que ser... obedecer o patrão, né? A autoridade sobre a nossa vida. Não questionar, simplesmente obedecer. Professores, tudo que é autoridade sobre a nossa vida. Que muitas das vezes também nós temos passado por situações, por problemas, porque não temos obedecido autoridades outorgadas por Deus sobre a nossa vida. Amém? Que Deus possa abençoar a nossa vida grandemente nessa manhã e que possamos exercer a nossa fé. Exercer a nossa fé. E crer que o Senhor vai fazer. Que a palavra diz que Ele é o mesmo hoje e ontem, será eternamente. O Senhor não muda. O controle sempre esteve na mão do nosso Deus. Que Deus possa abençoar a minha e a sua vida grandemente nessa manhã e nos dar força. Manhã, tarde, noite, não sei o horário que você vai estar ouvindo. E te dar força e aumenta a sua fé, que você possa crer que vai haver transformação, que vai haver milagre, que vai haver cura. No nome de Jesus. Eu louvo e agradeço a Deus por mais essa oportunidade, cada oportunidade que o Senhor me dá, de estar ministrando a sua palavra, que é muita responsabilidade, que Ele possa abençoar a minha e a sua vida, no nome de Jesus.